No julgamento do STF, que acabou 4-1, o único voto contra a defesa de Lula ter acesso às informações colhidas dos hackers lá de Araraquara, o único voto contrário foi do ministro Fachin. Então, nessa votação do STF, se abriu caminho, começou a se pavimentar caminho, né, para algo que, né, vai ficando mais claro, né, isso tudo é um processo, nada disso acontece da noite para o dia, que é votar e aprovar a suspeição de Sérgio Moro. Como eu já mencionei aqui em outros vídeos, né, se Sérgio Moro for declarado pelo Supremo Tribunal Federal suspeito para ter condenado Lula, isso tem impacto em todos os processos que tem o dedo de Sérgio Moro. Tá? Ainda que possa depois ter passado para a juíza tal, etc., ter ido para o recurso na segunda instância, mas aquilo vai ter um impacto e tem um impacto imediato. Né? Então, muito provavelmente, né, vai ficar evidente quando essa decisão for tomada e caminhar para essa decisão, que Lula vai poder ser candidato a presidente. Né? Mas eu acho interessante a gente olhar, né, e para entender a política, entender como funciona a justiça, todo esse debate, as instituições estão funcionando, não estão funcionando, para deixar claro, né, nesse debate das instituições estão ou não funcionando, eu sempre chamo a atenção para uma coisa, eu estou falando do diálogo a partir da posse de Bolsonaro. As pessoas passaram a falar que as instituições não estavam funcionando a partir da posse de Bolsonaro. Ou alguém que tenha, né, hoje algumas pessoas falam desde o impeachment de Dilma, as instituições que estão aí são as instituições que nós sempre tivemos. E é interessante que as pessoas tenham associado determinados eventos ao não funcionamento delas. A justiça é outra coisa, quer dizer, a justiça também. Né, a justiça, o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, já falei isso em outros vídeos, ele tem um histórico que remonta à instalação do Tribunal da Relação em Salvador, na Bahia, em 1609. Ah, então isso daí é algo relevante. Né? Não mudou nada com o governo Bolsonaro, não mudou nada com o impeachment de Dilma. Vale lembrar, o Supremo Tribunal Federal mudou o ritmo do impeachment de Dilma, dando um fôlego de 3 a 4 meses a mais para ela, desacelerando o impeachment dela, o processo de impeachment que Eduardo Cunha tentou acelerar. Então foi o Supremo que possibilitou a ela, deu a ela mais 3 ou 4 meses, é uma decisão concreta do Supremo. Fachin, etc., deu 3 a 4 meses a mais para ela remontar a base de apoio dela, deu um fôlego para ela. Então as decisões das instituições vão para os dois lados, ora agradam, ora desagradam, a esquerda e a direita. A questão não é essa. E vamos ver essa votação de 4-1. Alguns aspectos eu queria lembrar dessa votação de 4-1. Primeiro, uma característica geral da votação. Cada ministro fala o que quer. Em algum momento lá o Gilmar utiliza um termo técnico, ele se refere à causa de pedir. Entre aspas, abre aspas, causa de pedir, fecha aspas. Isso daí, quando, né, alguém faz uma solicitação à justiça, existe lá a causa de pedir. Né? Ele pede o quê? Baseado em que lei? E num tribunal superior, refere-se à Constituição. O correto, o ideal, né, que não acontece no Brasil, seria que todos os ministros se referissem somente à causa de pedir. Mas eles se referem ao que eles querem. Cada um fala o que quer. O Fachin falou que os dados obtidos pelo hacker podiam atingir crianças e adolescentes, aí fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, é uma balbúrdia, na verdade. Cada um fala o que quer, pinça um aspecto ali de tudo aquilo que está escrito, ignora inteiramente a causa de pedir. Eles têm essa prerrogativa, eles podem fazer isso. Isso, inclusive, já foi motivo de debate no Supremo, se o ministro tem que se ater à causa de pedir ou não. A conclusão é que não. Só que isso gera uma confusão, é uma torre de Babel que no final gera. Então isso você vai ver em todos os julgamentos, a gente viu no julgamento de ontem. Né? A outra coisa, né, é que tem um pouco da tradição anglo-saxã, a observação que eu vou fazer, né, muitas vezes há pessoas, eu me incluo nisso, que gostaria que o direito fosse mais compreensível. Né? E ele pode ser mais compreensível. Não que não tenha termos técnicos, toda profissão, toda atividade tem termos técnicos. Muitas vezes, né, quem não é da profissão diz que são pedantes, etc. Né? Então, o direito tem termos técnicos, mas tem muita coisa que não precisa. Né? Então você pega o Fachin várias vezes, falou inúmeras vezes, vamos levar isso para o pleno.
vamos levar isso para o pleno. Né? A pessoa está vendo o que é pleno, né? Então você tem que acompanhar. O pleno é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele não podia falar isto. Vamos levar isso para o plenário do STF. É simples, para que as pessoas entendam, já que é televisionado. Se não fosse televisionado, pode falar termos que só eles entendem, mas é televisionado. Né? Outra coisa que eu acho esquisita, mas tudo bem, não vou me ater a isso. Então ele fala uma terminologia, e o Fachin gastou, sei lá, 90%, 80%, gastou a maior parte do tempo dele simplesmente dizendo o que era que estava escrito lá. Né? O requerente tal, bababá, fez isso, pediu isso, argumentou isso. Quer dizer, para todos aqueles que já estavam ali, eles já tinham lido, já sabiam tudo o que o Fachin estava falando. Né? E nós, né, aqueles que estavam, simplesmente os leigos que estavam acompanhando, sabiam dizendo o seguinte, olha, os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro, eles não querem que Lula tenha acesso. Era isso, pronto. Né? Ele vai num negócio... Olha, eu vou te dizer, parece que o objetivo é o seguinte, eu não quero que as pessoas entendam. Né? Em algum momento a Carmen Lúcia resumiu tudo. Né? Ela resumiu de uma coisa muito simples. A Carmen Lúcia falou, na minha visão ali, né, eu tive a impressão, ela não estava muito lendo, né, se estava lendo, falava de improviso, né? Falou curto. Né? Em algum momento ela pega e diz o seguinte, olha, a polícia, que é um órgão do governo, teve acesso a essas informações aí que a defesa de Lula está pedindo. O MP teve acesso às informações que a defesa de Lula está pedindo. O o judiciário teve acesso e a defesa não teve. Simples assim. Simples assim. O que ela está dizendo? Olha, nós temos aí um processo que tem acusador, defesa e tem um juiz. Todo mundo teve acesso, menos a defesa. O que diz a Constituição? É disso que se trata. Ela simplificou o direito e ela foi no cerne, no que interessa, enfrentou a causa de pedir, respondendo com uma argumentação constitucional. Uma argumentação constitucional, uma argumentação, entre aspas, do senso comum, compreensível. Eu acho que o ponto do Gilmar Mendes foi outro. O Gilmar Mendes ele fez um discurso político, preparando o terreno para anular, se não tudo, mas muitas coisas, talvez as coisas mais importantes da Lava Jato. Acho que o Gilmar Mendes ali fez um discurso político. De novo, ele fez porque aquilo é transmitido. Eu, né, na minha visão, né, ideativa, ideal do sistema jurídico, seria ótimo. Né? Na Alemanha, por exemplo, quando há julgamentos, né, quando você tem uma maioria, né, a maioria e tem lá a minoria derrotada, os argumentos da minoria sequer são divulgados. Né, para que não fique gerando controvérsia desnecessária. O que vale aqui é o que a maioria decidiu. Né, é o que se torna precedente, é o que tem que orientar julgamentos. E é verdade, faz sentido, né, se a gente pensar. Então, do ponto de vista ideativo, né, seria melhor que nenhum julgamento fosse transmitido, eles se reunissem, conversassem entre eles, porque quando se transmite, vira isso que a gente vê, né, todo mundo querendo aparecer para as câmeras, falar uma frase de efeito, eles se reuniriam entre eles, ninguém saberia nada do que aconteceria, teria uma maioria formada, teria um texto que aí seria publicado, dizendo essa maioria formada foi baseada, nós todos nos ativemos a um ponto só, em torno da causa de pedir, e achamos que ele não é precedente por causa deste preceito constitucional. Pô, simples assim, mas não é assim que funciona. De novo, isso não começou hoje, isso não tem a ver com o governo Lula, Dilma, Bolsonaro. Isso é o funcionamento da justiça no Brasil, as escolas de direito, as faculdades, vêm de 1609, repito, difícil mudar. Atualiza-se, tem pequenas mudanças aqui, acolá, mudanças na margem, mas é difícil mudar. Então não adianta a gente ficar dando tiro, dizendo que as instituições, se a gente sequer entende qual é o funcionamento delas, de onde veio, para onde vão, qual a natureza conservadora delas, né? Esse julgamento de ontem mostra muito disso. Né? Agora, é um julgamento que de fato abre caminho. Cássio, aí vamos ver o resultado final, 4-1, né? Tem ali 5 ministros do Supremo, na outra turma tem lá os 5, tem o presidente, então são 11, dos 5, 4, né, Carmen Lúcia parece que está mudando de posição, pode ser que no habeas corpus de Lula ela mude de posição, ela pode mudar o voto, ninguém sabe, Carmen Lúcia é muito discreta, vão votar ainda Lewandowski, Cássio Marques e Gilmar Mendes, em algum momento a Carmen Lúcia pode pedir a palavra e dizer eu quero mudar meu voto.
porque eu acho que surgiram fatos novos, etc. Isso pode acontecer. Né? E até a ideia lá do Fachin de ir para o pleno, se aquilo ali que estava sendo julgado hoje ontem vai para o pleno, você já tinha ali 4 votos, tá? Favorável à demanda de Lula. Né? E aí, na outra turma, você teria, né, o Toffoli, 5 votos, e talvez o Alexandre de Moraes, 6 votos. E aí você vê os ministros do Supremo que se alinharam, né, e até de uma maneira muito dura, né, a favor da Lava Jato, foram todos indicados por Dilma Rousseff, né, que é o Fachin ontem, Fux, Barroso e Rosa Weber. Né? E aí, não coincidentemente, procure no Google, você vai achar, Dilma, no seu governo, dizia: a Lava Jato pode continuar, porque não tem nada a ver com o meu governo. Né? Ela não dizia com qual governo tinha a ver, mas, né, para o bom entendedor, meia palavra basta. Então, ela foi coerente em defender a Lava Jato, porque não tinha nada a ver com o governo dela, e foi coerente em indicar ministros que hoje são os maiores defensores na corte da Lava Jato. E Bolsonaro está sendo coerente ao desmontar a Lava Jato, Aras, Augusto Aras, e até indicado, o primeiro-ministro que ele indica, alguém que é crítico da Lava Jato, que é o ministro Cássio. Bom, era isso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, acompanhe este canal, traga gente para este canal de YouTube, que é um canal de análise política. É um canal que fala as coisas baseadas em fatos, não em delírios ou no dever ser. É o que é. O que importa é o que é. Com os pés no chão, sempre.